Quero convidar você, sem delongas, a abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. Ficou difícil, né? Mas aí é fácil. Vou ensinar um macete para você. Só tem 3 profetas que profetizaram depois do exílio babilônico: Ageu, Zacarias e Malaquias. São exatamente os 3 últimos livros do Antigo Testamento. Facilitou? Se não facilitou, você abre lá no índice, dá uma olhadinha, que aquele índice é uma bênção. Ele tem tudo que você vai precisar para abrir o profeta Ageu. Capítulo de número 1, vamos ler apenas 4 versículos. Vamos ler os 4 primeiros versículos, tá certo? Ageu 1, de 1 a 4, toda a igreja achou? Amém? Diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Acaso é tempo de habitares em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos fazer uma oração? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, ela é suficiente, ó Deus, para poder encher o nosso coração de alegria e esperança e também trazer um confronto. Ó Deus, que em nome de Jesus, nesse momento de conversa, de explanação, de explicação, de interpretação da Tua palavra, que o Senhor seja gracioso para com as nossas vidas, trazendo, Senhor, aquilo que é puro ao Teu coração, ó Pai, diretamente ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, para que o Teu servo não fale, ó Deus, de si, mas que fale de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão com os ouvidos atentos, ó Deus, a toda a palavra que será ministrada nessa manhã. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É sabido que em 2020 você vai ser surpreendido por algumas pessoas que vão bater na sua porta para te fazer algumas perguntas. Eu não estou falando dos TJs, dos Testemunhos de Jeová. Eu estou falando dos profissionais que trabalham no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles farão, como é feito todo ano, de 10 em 10 anos, aliás, todo ano não, de 10 em 10 anos, o censo. Tá certo? E você vai responder diversas perguntas. Dentre elas, eles vão perguntar qual é a religião que você professa. E aí, como bom entendedor da palavra de Deus, você vai falar da religião cristã e, afunilando um pouquinho, você vai falar que você, além de cristão, você é protestante ou evangélico. E agora, provavelmente, você vai ter que responder mais uma pergunta a respeito disso. Você frequenta assiduamente uma igreja? Por quê? Porque em 2010, no último censo, constatou-se que existe agora uma nova modalidade de cristão. O cristão que não tem vínculo nenhum com a igreja, que se isenta da participação da igreja, do corpo do Senhor. E isso é um termo muito contraditório, porque se diz cristão, mas não participa do corpo do Senhor. Como é que é isso? Quando Jesus vier na sua majestade, ele vai buscar a sua noiva, o corpo. E se você não está inserido nesse corpo, inserida nesse corpo, logo você não faz parte do povo que vai subir na nova
Jerusalém. E a gente percebe que cada vez mais o compromisso cristão está sendo minado dentro das igrejas. E eu não estou falando só da presbiteriana. Eu estou falando de uma realidade que atinge todas as igrejas cristãs. E a gente está falando nesse mês a respeito do cuidado com a igreja. E esse texto é muito propício para se falar. Por quê? Porque Ageu, ele profetizou numa época muito conturbada. O povo tinha voltado de um cativeiro, era o segundo cativeiro que eles tinham passado, o primeiro foi o egípcio. Você vai perceber isso logo no início da Bíblia, em Êxodo. E o segundo foi o cativeiro babilônico. E eles ficaram por lá por 70 anos. E só para a gente entender e se situar na história, esse cativeiro aconteceu por conta da profanação ao culto, profanação do culto ao Senhor, e também a desobediência a Deus. Então a gente já começa a tirar realidades desse texto, ou desse contexto pelo menos. Que quando a gente vem ao culto ao Senhor e não presta um culto ao Senhor, nós estamos profanando ao Senhor. E se você recorrer às Escrituras Sagradas, em Êxodo capítulo 28, vai falar a respeito de bênção e maldição. Aquele que obedece, que atende à voz do Senhor, esse recebe bênção. Mas aquele que desobedece, ele se recebe castigo do Senhor. Então, o que Deus estava fazendo com o povo nada mais é do que afirmar e confirmar o pacto que ele fez das bênçãos e maldições que o povo deveria receber se fosse obediente ou desobediente. Em Esdras, principalmente os 4 primeiros capítulos, narra a história do povo voltando à sua terra natal. O rei Ciro, rei da Pérsia, que tinha vencido o Império Babilônico, acabou assinando um decreto que dava anistia ou liberava todo o povo a voltar à sua terra. E é interessante que se você ler Esdras, você vai entender que Deus usou a vida do rei Ciro. Deus usou a vida do rei Ciro. E aí, alguns, no capítulo 2 de Esdras, vai narrar quais povos voltaram para Judá. E não foram todos. Alguns se acostumaram com a Babilônia. Nós estamos falando de 70 anos de cativeiro. Nós estamos falando de 2 gerações. Uma geração é mais ou menos 35, 40 anos. A gente está falando de 2 gerações. Alguns permaneceram nas cidades da Babilônia. Ficaram lá. Acostumaram com aquilo que era desprezível aos olhos do Senhor, porque era muita profanação, eram muitos deuses que eram cultuados naquele lugar. E se você conhece um pouquinho da história de Israel, você vai perceber que o rei da Babilônia tinha mandado saquear todo o templo e todos os utensílios do culto ao Senhor foram levados para a Babilônia. E Esdras vai mostrar que alguns desses voltaram. Principalmente os das tribos de Judá, Benjamim e de Levi. Justamente aqueles que têm a incumbência de trazer de volta o culto ao Senhor. E de acordo com alguns comentaristas, eles começaram a erigir o altar do Senhor, começaram a levantar de novo o altar do Senhor e edificar o templo ao Senhor. E é muito interessante que os vizinhos, os samaritanos, eles chegavam diante desse povo que estava
de novo reconstruindo o templo, e falaram assim: olha, vocês querem ajuda? Nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar, porque nós queremos também cultuar o vosso Deus. Só que entenderam que não era prudente a ajuda dos samaritanos. Por quê? Porque era um povo que já tinha se misturado com outros povos, e provavelmente se eles ajudassem na construção do templo, eles iam reivindicar também que o templo fosse usado para cultos pagãos. Então, foram rejeitados. A ajuda foi rejeitada e o povo da oposição não gostou dessa história. E eles começaram a dificultar a construção do templo, ao culto, e eles ganharam força política. Depois você pode ler isso com mais calma em Esdras, vai estar narrando no capítulo de número 4. E foram fazendo muita pressão, até que o povo se acostumou apenas com um altar meia boca, com um templo apenas parte construído, ou somente o fundamento construído, e começaram a cultuar ali de maneira muito simplória o Deus que havia tirado eles do cativeiro. E aí eu queria começar a fazer aplicações sobre as nossas vidas. O que você recebeu de Deus? Qual é o maior bem que você recebeu de Deus? O maior bem que eu recebi de Deus foi a salvação. E isso é motivo de muita alegria, é o maior presente de todos. Agora, será que a nossa gratidão, o nosso agradecimento está à altura daquilo que Deus fez em nossas vidas? Essa realidade estava prefigurando a nossa realidade hoje. A realidade do tempo de Ageu estava apontando para nós hoje. O povo tinha sido liberto da escravidão, de um cativeiro terrível. E quando chegaram diante da sua terra, quando chegaram na sua terra, quando eles podiam adorar a Deus com liberdade, não faziam. Não fazia. Ninguém estava disposto a lutar pela casa do Senhor. E a gente precisa abrir um parêntese aqui, só para a gente entender a importância do templo. Antigamente, o templo era o amadurecimento do tabernáculo. E o tabernáculo e o templo significavam a presença de Deus, a morada de Deus. Então, se tinha o tabernáculo ou o templo, tinha a presença de Deus. Se não tinha, não tinha a presença de Deus. O templo, então, representava Deus presente ali no meio do povo. E foi nesse contexto que Deus levantou um profeta que foi o mais ouvido, por incrível que pareça, 2 capítulos apenas, mas foi o profeta mais ouvido no Antigo Testamento. Nessa manhã, nós vamos discorrer de maneira bem breve a respeito da igreja como prioridade. E o tema da nossa mensagem é a igreja, uma questão de entendimento, de prioridade. E aí a gente vai perceber como Deus vai agindo em nossas vidas, através de nos compelir, de nos fazer caminhar em direção ao trabalho dentro da igreja. Deus age de algumas maneiras e a gente vai perceber isso olhando para o texto. Primeira maneira, Deus age advertindo em primeiro lugar as lideranças. Versículo de número 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês,
no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a quem? A Zorobabel, filho de Salatiel, que era o quê? Governador de Judá. E a Josué, filho de Josadaque, que era sumo sacerdote. Sumo sacerdote. E é interessante que Ageu não falou somente para os dois, porque se a gente fizer uma exegese bem minuciosa do texto, não foi à toa que o profeta Ageu escreveu que foi no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, era o dia da lua nova, era a primícia do mês. E sabe o que o povo estava fazendo na primícia do mês? Cultuando ao Senhor, ou seja, o povo estava reunido para escutar a palavra do profeta. Mas o profeta ele não se dirige diretamente ao povo, ele fala liderança. Ele fala liderança. Uma liderança que não se empenha jamais levará os seus liderados a serem ativos no trabalho. Trata-se de reflexo. Você tem a sua ocupação profissional. Você sabe muito bem que se você não exercer a sua liderança dentro da sua empresa, dentro do ambiente que você trabalha, provavelmente você estará fazendo ali discípulos preguiçosos. O líder não é o que manda, o líder é aquele que faz primeiro, é aquele que dá o exemplo. Ageu não falou diretamente ao povo, mas ao governador e ao sumo sacerdote, os representantes legais e espiritual. Representante espiritual. Eles foram advertidos pelo profeta para que o povo mudasse de postura. Então, o primeiro convite que Deus faz para que você entenda que a igreja é uma questão de prioridade é que você trabalhe. A gente tem tantas atividades na igreja e tem gente que se presta em estar apenas no domingo. E se vem no domingo de manhã, não veio à noite, porque eu já vim de manhã. A minha cota, parece que a gente tem uma cota com Deus, né? A minha cota tá boa. Eu já fui domingo de manhã. E se eu venho domingo à noite, também não vou de manhã, porque acordar cedo, eu já acordo todo dia. Domingo é o dia de eu dormir pelo menos até umas 10 horas da manhã. E a gente vai estabelecendo cota com Deus. Segundo lugar que eu quero destacar aqui, que Deus, Ele se atenta em cada passo que nós damos em direção a Ele ou para longe dEle. Versículo de número 2, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Deus está falando. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha que arrogância. Deus estava escutando tudo que o povo estava falando. E o povo estava ditando a cadência da obra do Senhor. Ora, que presunção é a do povo, que presunção é a nossa. A obra é do Senhor. Quem mostra o ritmo dessa obra é o próprio Deus. E às vezes a gente fica colocando amarras, empecilhos na obra do Senhor. Isso não é prudente. Isso não é prudente. Vamos fazer um movimento na igreja. Ah, mas a gente já fez mês passado. Ah, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansada. Ah, não vale a pena. Ah, a gente começa a dar N desculpas. Aliás, a gente é mestre para dar desculpas. A gente é mestre para poder trazer uma justificativa. Eu estou falando mentira? Ninguém chega aqui quando eu cobro, e eu cobro mesmo, viu? Pelo menos para os jovens eu cobro. Ou por que você não veio no culto? Onde você estava? O que está acontecendo? Ninguém fala assim, ah, eu fui, não deu para vir porque eu fui comer uma coxinha. Por quê? Isso não vai colar. Mas o que eu mais escuto é, nossa, semana teve prova. Ah, essa semana não deu. Estava apertado no trabalho, estava apertado não sei o quê.
Porque isso cola. E assim, não cola para mim, mas eu concordo com a pessoa. Porque a gente tem essa mania de dar justificativa. O que é prioridade na sua vida? Se você continuar lendo o livro de Ageu, principalmente capítulo 1, você vai perceber que Deus reteve o orvalho. Deus reteve a chuva. Deus fez com que a plantação deles fosse menor do que eles esperavam. Porque Deus é quem dá tudo em nossas vidas. Então, a prioridade não é o seu estudo, a prioridade não é o seu trabalho, a prioridade é, de fato, estar na casa do Senhor, é estar na comunhão dos santos. Isso é uma prioridade que a gente não deve abrir mão enquanto igreja. Naquela ocasião, o povo dizia que ainda não era tempo de edificar. E isso é muito interessante, porque eu quero te convidar a abrir lá em Salmos 137. Olha como é que é interessante, olha como é que o povo pensa. E a realidade nossa hoje. Salmo 137. Acompanhe a leitura. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, penduravam nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar cântico, o cântico do Senhor, em terra estranha? Olha o que eles falavam dentro da Babilônia. Como a gente vai cantar se não é a nossa terra, se a gente não está feliz? Só que aí Deus dá o livramento, manda para a própria terra. Fazendo uma matemática simples. Se não cantavam porque estavam longe da terra, na terra deveriam cantar, certo? Só que não cantavam. Por quê? Porque o mal habita no ser humano, não importa onde ele esteja. Lembra de Paulo e Silas? Eles não estavam num resort. Eles estavam presos. E isso não calou os lábios deles. Eles entoavam cânticos e hinos de louvores a Deus na prisão, depois de açoitados. É uma incongruência que nós vivemos hoje. Em terceiro lugar, Deus reivindica a respeito da prioridade em servir a Ele e não aos prazeres individuais. Versículo de número 4. Essa é muito boa, hein? Acaso é tempo de habitares vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A pergunta que Deus faz, enquanto o povo afirmava que não era tempo de edificar ainda a casa do Senhor, e a gente está falando de 15 anos depois que eles voltaram da Babilônia. Acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaneladas? Em algumas traduções, eu não sei o que você está usando aí, está traduzido assim: acaso é tempo de vocês habitarem em casas de acabamento fino, em casas luxuosas? Outros expoentes vão dizer que esse apainelados, casas apaineladas, era uma arquitetura típica da Babilônia, que parecia uma panela de pressão de cabeça para baixo, que não tinha quina, não era como essa arquitetura aqui, quadrática.
E o povo foi simplesmente adquirindo esse hábito, falando, nossa, lá na Babilônia tinha umas mansões lá que a gente achava bonita e a gente quer igual. E o mais interessante é que Esdras, que está tentando reedificar a cidade e o templo, ele paga para que o povo traga madeiras nobres para edificar a casa do Senhor, só que por conta da oposição parou a obra. E sabe o que aconteceu? Esse povo que chorava à margem dos rios da Babilônia, saqueavam essas madeiras para poder construir as suas próprias casas. Saqueavam. Saqueavam. Quantas vezes, irmãos, saqueamos a casa do Senhor, o culto ao Senhor, para benefícios próprios? Ah, Pedro Felipe, o que você está falando? Eu não pego ali no gasofilácio o dinheiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando é que aqui é lugar de adoração a Deus. E às vezes a gente saqueia isso, a gente rouba esse momento para poder colocar os nossos interesses, para pedir para que as nossas casas sejam bonitas e luxuosas, para poder pedir que o nosso emprego seja o mais bem pago de todos, o mais tranquilo de todos, e se a gente puder nem trabalhar, é melhor ainda, se cair na conta todo mês, glória a Deus. Os nossos próprios interesses. A pergunta que você deve estar fazendo é, tá bom, isso é no Antigo Testamento, aonde esse templo era a presença de Deus, mas qual a relevância para nós, que somos da nova aliança? A relevância é que Deus se faz presente em nós, através do Espírito Santo. E o próprio Paulo diz, acaso não sabeis que vós sois a morada de Deus, santuário do Espírito Santo? A palavra de Ageu é muito contemporânea. E não pelo fato de estar inserida na antiga aliança, não é que não representa nada em nós. Em Filipenses 2:21 diz que todos buscavam o que era do seu próprio interesse e não o de Cristo. A história se repete, porque o ser humano não mudou o seu coração. Termino essa mensagem perguntando qual o interesse de Cristo nisso. Interesse de Cristo é que você entenda que a prioridade é buscar o reino de Deus e não as nossas necessidades, pois Deus é quem cuida de cada um de nós. Repare que o restante do capítulo, Deus fez secar o orvalho, Deus não trouxe a colheita necessária, e a gente lembra do versículo muito famoso que a gente recita de cor e salteado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, quais são essas coisas? As necessidades serão acrescentadas. Então a primeira coisa que interessa a Cristo nisso tudo é que você entenda a prioridade em buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. E em segundo lugar, o interesse de Cristo é que você não conheça apenas o benefício da sua graça. Tem gente que vem para a igreja e conhece a teologia reformada para conhecer a graça. Eu conheci a graça de Cristo. Que ótimo, irmão. Que bom. Você entendeu? Entendi. Mas o Senhor não quer que você entenda somente. O Senhor quer que você desfrute da graça completa. Entender não vai te fazer nada. Saber não vai te fazer nada. Imagina que você vai no médico. Você está tendo um problema de saúde aí. E aí o médico vai te passar uma receita de um remédio. E aí eu estou julgando que esse médico tem uma letra muito boa, legível. Porque às vezes é difícil, né, de entender. E aí você
sabe que você tem que tomar uma amoxicilina. Estou chutando, tá? Tudo hipotético, tudo brincadeira aqui, mas com palavra com fundo de verdade. Você pega a receita, lê que você tem que tomar amoxicilina, coloca no seu bolso e vai para casa. No retorno, o médico pergunta, e aí, melhorou? Não. Mas por que você não melhorou? Você tomou o remédio? Não. Eu sei qual é o remédio, mas eu não tomei o remédio. Adiantou alguma coisa? A graça é a mesma coisa. Não adianta você entender a lógica da graça, não adianta você entender que a Escritura expõe a graça se você não desfruta da graça. E o que é desfrutar da graça? O que eu quero dizer a respeito disso? Eu quero dizer que desfrutar da graça é a gente estar aqui nesse domingo tão belo de manhã, aproveitando da presença dos nossos irmãos, tendo esse templo para poder se reunir. É saber que daqui a 2 minutinhos nós vamos orar e vamos para as nossas classes de escola dominical e vamos ser ministrados por professores capacitados. É entender que você e eu, nós, enquanto igreja, somos privilegiados de receber a salvação, mas também somos privilegiados de pertencer a uma igreja de maneira completa. Cuide da sua igreja, cuide de você, cuide do seu irmão, cuide da sua liderança, cuide também do templo onde vivemos a realidade de igreja, comunhão dos santos, reunidos em adoração a Deus. Para que nós possamos chegar até o céu, já bem ensaiados. Como o pastor Jefferson disse aqui na ministração do louvor. Um dia nós vamos cantar tudo que nós cantamos aqui diante do Senhor. E se você não suporta isso aqui, se você não tem paciência para isso aqui, talvez o seu lugar não seja o céu. Porque lá vai ser adoração constante a Deus. E isso enche o nosso coração de alegria. Isso enche o nosso coração de alegria. Amém? Que Deus nos abençoe. Nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, muito obrigado por esse momento de exposição da Tua Palavra. Muito obrigado a Deus porque a Tua Palavra nos confronta. Muito obrigado a Deus porque nós saímos daqui com o entendimento que a igreja é uma prioridade em nossas vidas. Em nome de Jesus, continue nos abençoando, continue, Senhor, fazendo com que a nossa igreja prospere, ó Deus, em entendimento, ó Deus, em prática da graça. Em nome de Jesus, toma, Senhor, o restante da nossa atividade, a escola bíblica dominical, e que nós possamos ter um domingo abençoado na Tua presença. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.